Meus irmãos, nós vamos aqui para a segunda parte da mensagem que começamos a pregar há 15 dias atrás, a partir do texto do primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, capítulo 19, se você quiser abrir a sua Bíblia e já deixá-la aberta aí nesse texto, primeiro livro dos reis, capítulo 19, um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, que fala sobre uma experiência muito amarga de um servo de Deus, o profeta Elias, e por isso esse título, Debaixo do Zimbro. Há 15 dias atrás eu perguntei o que era debaixo do zimbro, alguns irmãos ficaram assim, com a cara de paisagem, né, pensando no que é debaixo do zimbro. Zimbro é a árvore sob a qual o profeta Elias repousou depois de viajar mais de 400 quilômetros fugindo da rainha Jezabel, por causa das ameaças de morte que ela havia feito a ele. Não tem nada de especial nessa árvore. O zimbro é uma árvore da família dos pinos e é uma árvore que o profeta se escondeu ali debaixo daquele momento de angústia, mas essa expressão debaixo do zimbro acabou se tornando uma expressão que sintetiza ou simboliza aquele momento da vida em que alguém profundamente angustiado chega até ao desespero, que foi exatamente onde Elias chegou. E nós decidimos examinar esse texto a propósito deste mês de setembro, que é chamado Setembro Amarelo. Eu confesso que os irmãos que já me conhecem há mais tempo sabem que eu não sou muito afeito a essas datas e a essas coisas todas, e principalmente porque agora está na moda, né? O setembro, acho que tem uma meia dúzia de cores de setembro, setembro roxo, setembro rosa, setembro vermelho, luta contra isso, luta contra aquilo, mas, apesar de tudo isso, o Setembro Amarelo é uma conclamação a todos para falar de um tema extremamente delicado e sério, que é o suicídio. Só para situar e relembrar alguns dados que eu trouxe na mensagem passada, os dados sobre o suicídio são alarmantes. Eu disse na última mensagem que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, e portanto, enquanto nós estamos pregando aqui, pessoas estão tirando a própria vida no mundo inteiro. É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 aos 29 anos de idade. Morrem mais pessoas no mundo tirando a sua própria vida do que toda a soma de homicídios e guerras. Mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todo ano, isso sem considerar as tentativas, que muitas sequer são reportadas. Muitas não são comunicadas, então não há dados seguros sobre a quantidade de pessoas que atenta contra a própria vida. Mas o número de pessoas que tiram a própria vida já é extremamente alarmante. No Brasil não é diferente. 11 mil pessoas todos os anos tiram a vida. É a quarta maior causa de mortes entre os jovens, e por isso a Organização Mundial de Saúde já considera o suicídio como um caso de saúde pública, algo que precisa ser tratado seriamente, algo que precisa ser considerado, sobre o que se deve falar. Na última mensagem eu falei sobre alguns mitos, eu não vou me reportar a eles, mas eu quero continuar examinando esse texto e a experiência do profeta Elias. Algumas vezes aqui na igreja, irmãos, eu já citei e vou voltar a citar um livro muito interessante que eu li há algum tempo, mas de vez em quando eu volto a ele, e essa semana voltei a ler alguns capítulos dele, que é um livro que se chama A Dádiva da um médico que dedicou seus estudos e sua vida a estudar a dor. E por que ele fez isso? Porque ele trabalhava na Índia com pessoas leprosas,
E ele chegou à conclusão que os danos que os leprosos sofrem nos seus membros, em geral, não são por causa da doença, mas são uma pessoa que não sente dor, não vai cuidar ou não vai atentar se tem um ferimento nos pés ou se tem um ferimento nas mãos. E nesse livro, que é praticamente um relato das experiências do Dr. Paul Brand, nós encontramos histórias chocantes. Eu contei algumas delas para a Kelsey, ela até me pediu, não conta isso lá na igreja. Então, se você quiser ouvir as histórias, você leia o livro. E por que o livro se chama A Dádiva da Dor? Porque o Dr. Paul Brand chegou à conclusão que a dor é um mecanismo de defesa do nosso organismo contra as ameaças que nos cercam. E quando você sente dor, você logo presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. E você então toma mais cuidado. Quando você não sente dor, você simplesmente vai em frente e pode se ferir de maneira quase irrecuperável, como ele conta no livro. Pessoas que têm os seus membros amputados, porque chegaram a um tal nível de deterioração que não há nenhuma possibilidade de cura, de restauração. E eu quero propor então, para iniciar essa nossa mensagem, essa comparação entre a dádiva da dor, ou enxergar a dor como uma dádiva, mas ao mesmo tempo muitas pessoas enfrentando a dor insuportável da existência. O suicídio, irmãos, como eu disse na última mensagem, não é uma atitude que alguém toma porque quer tirar a vida. O suicídio é o grito desesperado de quem quer tirar a dor. Mas às vezes a dor é tão aguda, tão intensa, que a pessoa chega a imaginar que tirar a vida vai colocar fim à dor. Por isso, em geral, o suicida, ele comete esse atentado contra si mesmo nos momentos de desespero, nos momentos de crise aguda. Para muitas pessoas, a existência é mesmo insuportável. As lutas, as dificuldades, as perdas, as angústias, as aflições, as enfermidades, muitas vezes acometem a vida das pessoas de tal maneira, e elas se veem tão desesperadas, que imaginam que a morte vai trazer alívio. Por isso, falar sobre esse tema, por mais chocante que possa ser, é necessário. Os especialistas todos afirmam que a melhor prevenção para suicídio é falar. É ter alguém a quem contar a sua angústia e ter ouvidos prontos para ouvir acerca da angústia, o que talvez seja mais difícil de encontrar. Nós vivemos uma vida tão assoberbada, tão corrida, com tantos compromissos, com tantos afazeres, que muitas vezes nós não temos tempo para ouvir nem as pessoas que são mais próximas de nós. E às vezes nós estamos surdos para o clamor daqueles que ao nosso lado estão chegando até o desespero. Então, o propósito dessa mensagem é duplo. Eu disse na outra ocasião, eu estou falando semana passada, mas há 15 dias atrás. Então, quando eu disser semana passada, entenda 15 dias atrás. Então, o propósito é duplo. Primeiro, trazer algum conforto para quem está sofrendo. E eu até disse, talvez você está sentado aí no banco pensando, isso não é para mim, porque eu nunca pensei na morte como alternativa para a dor, eu nunca pensei em suicídio, mas eu falei sobre muitas coisas das quais nós desistimos na nossa vida, e precisamos refletir sobre as razões que nos levam à desistência. Falamos sobre isso na primeira mensagem. Mas um segundo objetivo é nos dar subsídios para podermos ajudar outras pessoas. Porque nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Nós, pela graça de Deus, fomos alcançados e o Senhor nos deu uma mensagem de esperança, de vida, de restauração, de cura, de libertação.
E nós precisamos anunciar essa mensagem, nós precisamos estar preparados, e nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos e o Deus que estende a mão para quem está desesperado. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu preciso relembrar um fundamento essencial, que é a razão da dor. Qual é a causa da dor nesse mundo? A resposta bíblica é tão chocante quanto simples. A causa da dor é uma palavrinha de 6 letras: pecado. A dor entrou no mundo por causa do pecado. O dia do homem que decidiu desobedecer a Deus, que decidiu rebelar-se contra Deus, trouxe a dor, trouxe a maldição de Deus sobre a terra. Mas o Deus que é santo e justo e que amaldiçoou a terra e trouxe a dor por causa do pecado do homem, é também o Deus que promete a restauração da dor. Por isso é que, para suportar a dor, para até suplantar a dor, que é quando você supera a dor, quando você tira vantagem até da dor, e para suprimir a dor, você só tem um caminho: é voltar-se para o Criador, para aquele que tem a cura para toda dor. Obviamente, irmãos, que nesta vida a dor não será extirpada. Se você não está sofrendo, glória a Deus. Mas em algum momento, em alguma medida, por alguma razão, a dor inegavelmente vai bater na sua porta. Seja a dor causada pela dificuldade financeira, pela decepção, pelos relacionamentos quebrados, pela enfermidade, pela perda de alguém querido. Isso é inevitável neste mundo em que nós vivemos. Porque este mundo em que nós vivemos aguarda a restauração. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8. A natureza geme e suporta, aguardando o dia em que a dor será suprimida. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse capítulo 14, e quase sempre quando eu tenho a dura missão de acompanhar o sepultamento de alguém, eu me refiro a esse texto, em que João ouve uma voz do céu dizendo: bem-aventurados desde agora os que morrem no Senhor, porque descansam das fadigas dessa vida. Então a sua dor só vai ser suprimida de 2 formas: ou quando você morrer, e se você tiver a Cristo, você vai descansar das fadigas dessa vida, ou quando Cristo voltar e cumprir o que está prometido em Apocalipse 21:4. Enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até que isto aqui aconteça, e acontecerá quando o Senhor vier e assumir de pronto e de maneira plena o seu lugar, ou quando você morrer em Cristo. Eu gosto sempre de lembrar também, quando eu tenho que celebrar um ofício fúnebre, que a ideia popular de que todo mundo que morre descansa é uma mentira. Quem descansa quando morre são aqueles que morrem no Senhor. Infelizmente, aqueles que morrem longe do Senhor terão a sua dor multiplicada à infinita potência. Por isso nós precisamos voltar para o nosso Deus.
Por isso nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer. E por isso a história de Elias é tão rica e tão importante, para nos fazer entender as razões pelas quais nós podemos chegar ao desespero. E você pode ver isso na mensagem que eu preguei há 15 dias atrás. Você pode acessar no YouTube e você vai ver lá algumas razões, não todas, é claro. E hoje você vai ver as razões pelas quais você pode sair do desespero e como você pode sair dele. Então eu quero ler com você o primeiro livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 a 8, mas eu vou me referir a boa parte do texto. Diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe e Sinai são o mesmo lugar. Então você vai encontrar no Antigo Testamento Horebe e você vai encontrar Sinai. Semana passada, ou 15 dias atrás, eu falei sobre as razões que oprimem a alma e o que acontece com a pessoa quando as forças dela se vão. E nós usamos essa história desse gigante da fé chamado Elias, esse profeta que Spurgeon, o grande pregador inglês, chamou de profeta de ferro. Esse homem que foi um baluarte da fidelidade, um guerreiro contra a idolatria, um vingador da heresia, um homem que pregava com ousadia e que não tinha nenhum medo de confrontar, mesmo que fosse o rei. Mas chegou um momento da sua vida, você conhece a história, eu não vou tomar muito tempo, em que o profeta revelou-se um gigante com pés de barro, porque ameaçado de morte por Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe, depois dele ter dado cabo da vida de 450 profetas de Baal, diz o texto que nós lemos que Elias temeu e fugiu. Fugiu lá de Jezreel até Berseba, e depois quis ficar sozinho e andou mais a jornada de um dia, que talvez fosse algo em torno de 30 quilômetros. Curiosamente, apesar de todos os adjetivos grandiosos com os quais nós nos referimos a Elias, não podemos nos esquecer, ele continuava sendo apenas um homem. E talvez aí como a gente viu na outra mensagem, a gente precisava parar e pensar. Por isso eu quero convidar você a ouvir aquela primeira mensagem, para que haja um nexo em tudo que eu vou dizer aqui hoje. Nós muitas vezes sucumbimos porque não reconhecemos a nossa fragilidade. Nos sentimos seguros demais, fortes demais, firmes demais, crentes demais, dedicados demais, santos demais, corajosos demais. E de repente, quando as dificuldades vêm numa avalanche inesperada, o nosso coração se deixa dominar pelo desespero. Isso não é incomum, irmãos. E como eu disse, eu louvo a Deus porque essa história está registrada. Eu louvo a Deus porque os homens da Bíblia, a quem nós chamamos de heróis, eram como nós. E a Bíblia não escondeu suas fragilidades. A Bíblia não pintou a sua história com tinta dourada. Não, a Bíblia fala do maior profeta do Antigo Testamento fazendo uma oração que a gente poderia esperar na boca de qualquer pessoa, menos na boca de Elias. Basta. Chega. Eu quero morrer. Tira a minha vida. Elias, obviamente, não queria morrer nas mãos da cruel Jezabel.
Mas Elias estava tão cansado, tão exausto, tão fragilizado. Esse profeta de pés de barro mergulhou na angústia, que o seu ser se exauriu. Ele desistiu da vida quando ele se sentiu solitário e odiado. Ele se deixou dominar pelas emoções e se viu vencido por elas. Ele chegou ao limite de suas forças físicas e sucumbiu à exaustão. Ele se desesperou e pensou que a morte seria um alívio para a sua dor. Louvado seja o Senhor se você nunca chegou a pensar assim. E que o Senhor seja misericordioso com você para que você nunca pense assim. Ou chegue onde o profeta Elias chegou. Mas se você já passou próximo deste precipício, se você está sofrendo de tal maneira que o seu coração, ainda que não tenha considerado a desistência da vida como uma hipótese razoável, mas tem feridas abertas que não permitem que você siga em frente, hoje eu quero falar com você e para você sobre a força que vem da graça de Deus. Essa história é tão rica. Eu fui fazendo uma lista, irmãos, e eu vou ter que pedir licença para você, né? Porque eu fui fazendo uma lista de manifestações da graça nesse texto, e cada hora a lista aumentava mais, e eu pensei, gente, eu vou ficar até meia-noite pregando, os irmãos vão ficar muito empolgados, mas eu não estou assim tão empolgado quanto os irmãos poderão ficar, então eu fiz um resumo da síntese, e cheguei a 7. 7 verdades sobre a graça, nesse texto, que eu espero tragam conforto para o seu coração, tragam esperança para o seu coração, tragam ânimo para o seu coração. E se você já desarmou o seu cérebro e pensou, não estou precisando de nada disso, pense nas pessoas ao seu lado. Pense naquele seu amigo que está deprimido, que está desistindo da vida, que está angustiado, no seu parente, no seu pai, talvez na sua mãe, no seu filho, num colega de trabalho que você está vendo definhando a cada dia, e talvez você ainda não teve coragem nem de falar nada com ele, ou aquela pessoa que mora no seu condomínio, que você cruza todo dia, mas você está vendo que tem alguma coisa errada com ele, ou aquele parente que você sabe está doente, doente da alma, doente do corpo, doente espiritualmente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que todos nós precisamos de uma dose permanente da graça de Deus. Mas aí eu preciso parar e falar o que é a graça, né? A graça nada mais é, irmãos, de maneira bem simples, eu espero. A graça é a bondade de Deus, que se materializa na nossa vida de uma maneira multiforme. A graça é perdão, a graça é amor, a graça é misericórdia, a graça é o abraço de Deus, a graça é tudo que vem de Deus em direção a nós, para nos manter de pé, para nos dar forças, para nós seguirmos em frente. E para que tudo isso chegue a nós, a primeira dádiva da graça é a salvação em Cristo Jesus, que nós recebemos através da fé. E quando nós recebemos essa dádiva através da fé, com ela nós temos a companhia desse Deus maravilhoso, que vai acompanhar você ao longo de toda a jornada da sua vida. E se você prestar atenção na maneira como Deus vai acompanhar você ao longo da jornada da sua vida, você não vai se livrar da dor, mas você vai poder suportá-la e você vai poder suplantá-la, que são duas coisas diferentes, duas palavras que eu usei aqui. Suportar é quando você aguenta. Sabe, quando o rolo compressor está passando em cima de você e você aguenta, sem explodir. Mas suplantar é um passo além. É quando a dor mesmo se transforma no degrau que você usa para ascender, para crescer.
Paulo aprendeu isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, lembra? Ele pediu a Deus que o livrasse do espinho na carne, e Deus disse que ele só precisava da graça, e aí Paulo aprendeu a suplantar a dor, e ele escreveu então que ele se alegrava nas angústias, nas aflições, porque ele aprendeu que quando ele era fraco, é que ele se tornava forte. Então aquilo que antes era um pavor do qual Paulo queria se livrar, se tornou num meio pelo qual ele cresceu. Quando você entende a graça de Deus, quando você se apropria dos meios pelos quais a graça de Deus chega a você, você vai suportar a dor, mas você vai suplantar a dor, e você vai esperar, confiante, o dia em que a dor será suprimida. O dia que você se encontrar com o seu Criador, ou o dia que o seu Criador vier te encontrar. O que esse texto então me mostra sobre a graça? Primeiro, que pela graça Deus sabe, irmãos, é extraordinário quando você lê a Bíblia é a história de como Deus vem ao encontro dos homens perdidos. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, foi Deus quem encontrou Adão caído, foi Deus que veio ao encontro dele e ele se escondia atrás daquelas vestes toscas que ele fez de folhas, foi Deus quem o chamou, foi Deus quem falou com ele, e desde então Deus tem enviado seus mensageiros ao mundo. No texto que nós lemos foi exatamente isso que Deus fez com o profeta Elias. Elias caminhou de Jezreel até Berseba, de Berseba mais um dia, deitou-se debaixo do zimbro e dormiu. Aí eu já tinha, esse foi o ponto que eu tirei. A graça de Deus permite que você simplesmente descanse. Eu falei na outra mensagem que a exaustão física muitas vezes é uma causa de desespero. E a graça de Deus permite que você descanse. E Elias estava lá descansando e Deus enviou o seu mensageiro, um anjo. Nesse caso particular, irmãos, Deus enviou um anjo. Ao que tudo indica, era um anjo mesmo, um ser extraordinário, um ser espiritual. Até porque o alimento que o anjo fez, olha que coisa curiosa, né? Deus mandou um anjo cozinhar para o profeta Elias. O profeta Elias era um homem muito especial, né? Deus mandou os corvos fazerem comida para ele, Deus mandou a viúva fazer um pão para ele, e agora Deus mandou um anjo fazer um pão para ele. Fez um pão e arrumou uma botija de água e colocou ali na cabeceira de onde o profeta estava dormindo. E sabe, irmãos, isso é graça de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro para falar conosco. É Deus vindo revelar-se um Deus que se preocupa conosco, um Deus que envia o seu socorro por nós. A história de como Deus enviou os seus profetas, enviou os seus sacerdotes, enviou os seus reis, enviou os apóstolos, enviou os evangelistas, enviou ao longo da história os seus mensageiros para alcançar as pessoas que estavam perdidas, porque o Deus da Bíblia é o Deus que nunca abandona os seus filhos. Uma das histórias mais extraordinárias de Deus enviando um profeta para redimir um filho é a história de Davi, que vivia na mentira e Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. É a história de Ezequias, a quem Deus enviou o profeta Isaías para avisá-lo da morte e depois para trazer a ele a mensagem de que ele teria mais 15 anos de vida. E às vezes a gente lê esse texto de Ezequias e a discussão que sempre surge assim, e aí? Deus mudou, não mudou? Deus mudou, não mudou? Mudou, não mudou? Mudou? E a gente perde de vista o principal. O principal, meus irmãos, é o cuidado de Deus com um servo dele que orou, que desesperou. Se Deus foi lá e falou: calma, meu filho, eu vou te dar mais um tempo de vida, fique em paz, eu estou cuidando de você. Mas os mensageiros de Deus também muitas vezes falaram e não foram ouvidos, como o caso de João Batista, que foi enviado por Deus a Herodes, e Herodes mandou
decapitar João Batista? Como o caso de Jeremias, que foi enviado por Deus para falar aos reis de Judá, ao rei Zedequias, e foi preso, foi torturado, provavelmente foi morto. Ou o próprio Isaías, que dizem as tradições que foi cerrado pelo meio, ou outros servos de Deus que tiveram morte trágica, porque eram mensageiros de Deus, mas isso não invalida a verdade extraordinária. Deus fala com seus filhos através daqueles que Ele envia. Qual é a implicação disso então? Como é que você responde ao fato de Deus, por sua graça, enviar mensageiros para falar com você? Abra os seus ouvidos. Sabe, irmãos, às vezes Deus está falando com você semana após semana, dia após dia, e você não está ouvindo. Tem um provérbio que diz: o coração do homem do Senhor. Os irmãos já estudaram esse texto. E esse texto, por ser mal compreendido, impede você de ouvir o que Deus tem a dizer. Porque você muitas vezes lê esse texto e entende que Deus vai responder lá do céu, através dos seus lábios. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que você faz planos, mas Deus coloca a resposta certa nos lábios das pessoas que Ele manda falar com você. E por isso você precisa ouvir. Por isso você precisa abrir os seus ouvidos. Por isso Jesus, muitas vezes, depois de pregar, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Sabe, talvez você frequente essa igreja ano após ano, mês após mês, semana após semana, e você ouve, e a sua vida parece continuar patinando na lama e não indo para lugar nenhum. A pergunta que eu faço para você: você está ouvindo? Você está ouvindo o que Deus está dizendo para você? A advertência que o autor do Salmo 95 fez. Hoje, se você ouvir, segunda verdade sobre a graça é que Deus provê o necessário. Você já sabe, Elias fugiu de Jezreel, chegou até Berseba, de Berseba andou mais um dia, e ali debaixo do zimbro, ele se viu arrasado, orou pedindo a morte. Mas Deus tinha um plano novo para ele. Ele desistiu de Deus, mas Deus não desistiu dele. Ele achou que faria a última oração. É curioso isso, né? Porque Elias faz uma oração: Senhor, basta, eu quero morrer, e dorme. Quem sabe, né? Dá licença de imaginar que Elias pensou assim: agora eu vou dormir, Deus sempre ouviu minha oração, então Ele vai ouvir minha oração, eu vou morrer aqui dormindo. Morrer dormindo é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que ninguém sonha em morrer, né? Mas se eu fosse morrer, se eu fosse escolher o jeito de morrer, eu queria morrer dormindo. Mas Deus tinha outros planos. Deus enviou o anjo, o mensageiro. O mensageiro acordou Elias e disse: come e bebe. Elias comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo acordou de novo e disse: come e bebe, porque você tem uma longa jornada pela frente. Sabe, irmãos, essa história, para mim, ela é paradigmática. Ela é um modelo de como Deus alimenta os seus filhos para a vida. E por que eu estou dizendo que para mim essa história assim, é um exemplo, é um paradigma, é um modelo de como Deus cuida da vida dos seus filhos? Porque é claro, irmãos, esse alimento que o anjo preparou para o profeta Elias não era um alimento comum. Deus faria para ele, para a tarefa grandiosa que ele tinha pela frente, talvez mais grandiosa do que as tarefas que ele tinha desempenhado até aquele momento. Diz o texto que ele comeu e andou 40 dias e 40 noites até Horebe. Agora presta atenção, os irmãos fizeram um curso de geografia bíblica,
sabem, com certeza, que de Berseba até o Monte Horebe tem 400 quilômetros aproximadamente. E você pensa, bom, mas Elias teve que andar 40 dias e 40 noites para andar 400 quilômetros? Não. Porque 400 quilômetros, uma pessoa gozando de boa saúde, cumpre em 4 dias. 5 dias. Mas por que Elias demorou 40 dias e 40 noites? Porque Elias não pegou a freeway, que vai do deserto até o Monte Sinai. De alguma maneira, a peregrinação de Elias tinha um propósito de reavivar no coração dele aquela peregrinação que os seus ancestrais tinham feito no mesmo deserto, lembra? Israel peregrinou no deserto do Sinai por 40 anos. De alguma maneira, a vida de Elias prefigurava uma outra peregrinação de alguém muito maior do que Elias, que séculos depois Elias peregrinaria também durante 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Jesus Cristo. E você sabe, você assiste aqueles canais que tem programa de sobrevivência, que uma pessoa não sobrevive no deserto por mais de 4 dias sem água, por mais de 7 dias sem comida. Deus mandou Elias para uma peregrinação de 40 dias, para que Elias relembrasse que quando Deus alimenta os seus filhos, eles têm condições de enfrentar as adversidades mais terríveis, mais duras. Porque é essa provisão de Deus que nos fortalece para a luta. E a implicação disso é que você precisa abrir a boca para receber o alimento de Deus. E é claro que isso aqui é uma metáfora, né? Que você, querido, só vai sobreviver às adversidades da vida nesta terra se você estiver nutrido, e nutrido pelas mãos de Deus. Assim como Deus nutriu Elias com aquele pão e aquela água, como Ele nutriu o povo de Israel durante 40 anos com maná que vinha do céu diariamente, com a água que saiu da rocha. É das mãos de Deus que vem a nutrição que nos sustenta. E sabe, muitos crentes estão vivendo uma vida subnutrida, porque os seus lábios estão fechados para se alimentar daquilo que Deus dá, porque os seus ouvidos estão surdos, porque não há apetite pelas coisas de Deus. Não há vontade de se alimentar das verdades da palavra de Deus, da bênção da comunhão com o povo de Deus. Não há disposição para buscar em Deus a nutrição para a sobrevivência nesse mundo tão difícil. E é por isso, querido, que você tem na sua família e entre os seus amigos muitas pessoas que desistiram da fé, que abandonaram a caminhada. Porque se o deserto simboliza os rigores da vida nessa terra, ele só pode ser vencido quando nós somos nutridos por aquilo que Deus dá. E se não há nutrição vinda de Deus, o que sobra é a morte, é a desolação. Terceiro, Deus ouve a sua queixa. Essa é a terceira dádiva da graça que você pode desfrutar e que você precisa desfrutar com toda a determinação. Uma das coisas mais bonitas dessa comparação entre a peregrinação de Elias e a peregrinação
do povo de Israel no deserto, é que antes de começar a peregrinação do povo de Israel no deserto, você vai ler que quando Deus chamou Moisés, Deus disse para Moisés assim: eu ouvi o clamor do meu povo, que subiu até mim, e por isso eu desci para livrá-los das mãos dos seus opressores. Isso é graça, irmãos. A graça de poder abrir a sua boca e falar para Deus daquilo que te aflige, da angústia que rouba a sua paz, da dor que mata a sua fé. Por isso, pela graça de Deus, Ele tem prazer em ouvir os seus filhos. Sabe, é tão curioso que Deus fale tanto sobre oração, porque a própria palavra de Deus diz que Deus sabe o que nós vamos falar antes que a palavra chegue à nossa língua. Não é o que diz o Salmo 139? Deus lê o pensamento, mas então por que eu tenho que falar? E por que na Bíblia nós encontramos várias admoestações, várias palavras proféticas estimulando você a falar? Fale, invoque, clame, peça. O querido Deus é um pai. Eu já usei essa ilustração aqui, ou essa comparação aqui tantas vezes. Qual pai ficaria feliz se o seu filho só abrisse a boca para falar com ele quando quisesse ganhar alguma coisa? Deus quer que você fale, inclusive das suas queixas, inclusive das suas dores, inclusive das suas aflições, porque Ele é um Pai cheio de amor, e porque Ele tem prazer em ouvir, e Ele tem prazer em atender às nossas necessidades. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a importância e a necessidade da oração, Jesus diz assim: qual é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, e se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai dará a vocês. Sabe, irmãos, nós muitas vezes sofremos simplesmente porque não falamos. E eu fico feliz porque não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi Tiago, o irmão de Jesus, que na sua carta disse assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Ora, a conclusão óbvia disso é que se você pedir bem, você vai receber. E o que seria pedir bem? Pedir bem é pedir aquilo que é do interesse do reino de Deus, aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu vou saber o que é de acordo com a vontade de Deus? Basta você consultar seu coração e perguntar: por que eu estou pedindo um carro novo? Por que eu estou pedindo cura? Vamos usar o exemplo de Paulo de novo. Paulo, como qualquer ser humano que está sofrendo, achou que a melhor maneira de servir a Deus era ser curado. Todo mundo acharia isso, né? Se você está doente, você quer servir a Deus e aquela doença de alguma maneira impede você, você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me cure, porque se eu for curado, eu vou te servir melhor. Mas Deus respondeu para Paulo: não, você precisa da minha graça e não de cura. Então, uma maneira boa de você examinar suas orações é perguntar qual é a real motivação daquele pedido. Nada obsta que você queira se livrar da dor, nada obsta que você queira ter mais conforto, mas se tudo isso não tiver como alvo final que Deus seja conhecido e glorificado, pode ter certeza que você vai ouvir um alto e sonoro não. Mas se o seu objetivo é honrar a Deus e glorificar a Deus e se tornar um instrumento mais útil na mão de Deus, tenha certeza absoluta: sua oração vai ter sempre o sim de Deus. E quem é que vai saber a resposta para isso? Só você e Deus. Por isso, a implicação
é que você precisa abrir os seus lábios para Deus antes de abri-lo para quem quer que seja. Estou falando isso de maneira bem simples, para me referir a um pecado dos mais abomináveis aos olhos de Deus, que é a murmuração. Sabe, quando você fala de alguém para outro alguém, isso é maledicência, fofoca, certo? Agora, quando você fala de alguém para aquele alguém mesmo, isso é amor. Porque quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade. Quando você reclama de Deus para outra pessoa, isso é murmuração. E Deus odeia a murmuração. Quando você reclama de Deus para Deus mesmo, isso é oração. Está doendo? Ao invés de falar para todo mundo que está doendo, diga para Deus: Senhor, está doendo. E eu não estou aguentando. Me ajuda. Me socorra. Quando o povo de Deus estava no cativeiro da Babilônia, Deus levantou o profeta Jeremias para dizer essa palavra que está aqui no livro dele: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quarta implicação: Deus se dá a conhecer. Isso é pela graça. Irmãos, Deus é um ser infinito, soberano, invisível, espiritual. Deus não pode ser visto por olhos humanos. Mas que Deus maravilhoso é esse, que se dá a conhecer a criaturas tão pequenas e insignificantes como nós. E Deus se dá a conhecer nesse texto de uma maneira tão especial, que eu sempre que leio esse texto, e eu já preguei nesse texto aqui algumas vezes, os irmãos vão se lembrar, que me enche o coração, ao mesmo tempo de alegria, mas de apreensão, ver que Elias era um homem experimentado nas coisas grandiosas, né, nos milagres. Elias era o homem que falava e o céu retinha a chuva, e falava de novo e a chuva caía. Era o homem em cujos lábios a palavra de Deus é a verdade, como diz o texto sagrado. Aquele servo de Deus que falava e orava e mortos ressuscitavam. Ele estava acostumado com o extraordinário, com o inusitado, com o milagre, com o impossível, com o improvável. Mas Deus se revela nesse texto de uma maneira inesperada. Você depois vai chegar em casa e vai ler o texto, algum dia. E o texto diz assim: que Elias comeu, andou 40 dias e 40 noites e entrou numa caverna. E Deus falou com Elias: o que você está fazendo aqui? E Elias respondeu: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas agora eu estou sozinho, mataram seus profetas. E Deus diz: vai lá e fica na porta. O texto que veio um vento, mas Deus não estava nele. Veio um terremoto, mas Deus não estava nele. Veio um fogo, mas Deus não estava nele. Depois soprou uma brisa suave. Elias cobriu o rosto. E Deus falou com ele. Sabe, de novo, dá licença de eu imaginar. Eu fico pensando que se eu fosse Elias, quando veio aquele vendaval, e diz o texto que o vendaval arrebentou as pedras, era um furacão, não era ventinho não de levantar pipa, era um furacão. Elias deve ter se levantado e falou: Deus chegou para falar comigo. Nada. Veio um terremoto e Elias falou: agora é Deus. Veio um fogo e Elias pensou: agora é Deus. Aí veio a brisa, ele tampou o rosto. Deus não está nesse ventinho. E foi naquela hora que Deus falou com Elias.
Sabe, irmãos, os crentes em geral têm a mania de achar que Deus só está presente no milagre, no extraordinário. Você já ouviu, e isso é mensagem repetida. Olha, vem aqui porque Deus está presente, porque aqui há milagres. Cegos veem, coxos andam, paralíticos saem pulando, enfim. A gente precisa aprender a ver Deus nas coisas simples da vida. E uma das causas da nossa derrocada espiritual é exatamente o fato de pensarmos estar vendo Deus no milagre, mas não sermos capazes de ver Deus. Quando você levanta cedo e você tem alguns reais para ir na padaria e comprar um pão, ou tem um leite na geladeira para você tomar, ou tem água na sua torneira porque você teve dinheiro para pagar a conta, ou você pode acender a luz porque você pagou a conta de energia, ou porque você dormiu debaixo de um teto. Será que Deus não está envolvido nessas coisas? Não, foi eu que paguei a conta, foi eu que paguei o boleto. Mas se você voltar os seus olhos lá para Deuteronômio capítulo 8, quando Deus colocou o povo na terra, ou colocaria o povo na terra prometida, antes do povo entrar na terra prometida, Deus fez uma advertência, e a advertência que Deus faz não foi em vão, não foi de graça. Que vocês não construíram, vocês colherem plantas que vocês não plantarem, vocês desfrutarem de coisas que vocês não conquistaram, nunca deixe o seu coração dizer que a minha mão conquistou isso, porque fui eu, o Senhor, quem te dei. Guardadas as devidas proporções, nunca diga no seu coração que quem pôs a comida na geladeira foi o seu trabalho. Foi Deus. O seu trabalho foi um meio. E você só trabalhou porque Deus te deu vida. E depois de te dar vida, Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus abriu as oportunidades, Deus deu a você capacidade. E por isso, você precisa ter um coração agradecido. E por isso Deus odeia o soberbo, aquele que se arroga, Senhor, de tudo. E agora Deus revela a sua graça a Elias, de uma maneira que Elias ainda não tinha visto. Elias tinha visto Deus mandar fogo do céu para lamber o chão e consumir a oferta. Elias tinha visto Deus multiplicar o azeite e a farinha na botija da viúva. Elias tinha visto os corvos todo dia trazer comida no seu bico. Elias tinha visto mortos ressuscitar, mas Elias precisava ver Deus onde ele talvez achasse que Deus não estivesse. E nós precisamos fazer o mesmo exercício. E aí eu volto lá para Jesus. Por que Jesus foi rejeitado? Porque Jesus não chegou em Jerusalém montado num cavalo egípcio. Jesus não chegou em Jerusalém seguido por um séquito de soldados bem armados. Jesus não frequentou as escolas rabínicas e nem era de família nobre e nem frequentou a corte. Jesus não tinha alianças políticas e Jesus não estava interessado em poderes humanos. Jesus era um homem do dia a dia, um pé de chinelo, um pé de poeira, amigo de pescadores, amigo de publicanos, amigo de meretrizes, que frequentava a casa de gente pobre, que repreendia os líderes religiosos e espirituais. E Jesus, você sabe, é Deus revelado da maneira mais extraordinária, porque revelou-se da maneira mais singela. E a Bíblia já tinha profetizado que seria assim, em Isaías 53. Homem de dores que sabe o que é padecer,
homem que não tinha nem beleza e nem formosura, homem de quem os homens escondiam o rosto. Eu tive um professor no seminário que ele tem uma teoria, e eu até concordo com a teoria dele, que Jesus devia ser muito feio. Sabe esse Jesus caucasiano, olhos azuis, nariz afilado, cabelos encaracolados? É uma mentira. Eu acredito, pelo que o texto de Isaías diz, que Jesus tinha uma aparência nada empolgante. Eu me lembro, nos anos 90, muita gente votou no Collor porque ele era bonitão. Não era bonitão mesmo? Playboy, tá. Andava de jet ski. Por que na década de 60, Washington passou a ser chamada de... como é que é o nome daquela cidade mítica lá do rei Arthur? Camelot. O presidente bonitão, esposa linda, jovem. Jesus era feio. Jesus não atraía ninguém pela sua beleza física, por sua feição, por sua cara alegre. E foi ali, naquele ser humano desprezível aos olhos dos seus concidadãos, que, segundo João, Deus revelou a sua glória de maneira absoluta. Para que eu e você não buscássemos a glória de Deus nas coisas grandiosas, mas a víssemos em cada manhã que o sol se levanta, em cada dia que você come um pedaço de pão, quando você pode andar na rua, quando você pode beber um copo d'água. Deus está gritando no seu ouvido: eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu estou velando por você. Era isso que Deus estava gritando nos ouvidos de Elias, naquele suave cicio da brisa. Você me viu nas coisas grandiosas, agora você vai me ver nas coisas desprezíveis. Abra os seus olhos para ver Deus nas pequenas coisas. Olha o profeta Jeremias de novo. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha que coisa linda. Quando você olha para o sol, como diz o salmista, você tem uma prova viva de que Deus existe. Quando você olha para a lua, mantendo o seu ciclo e as suas estações, Deus está provando o seu cuidado. Isso é graça de Deus. Quinto, vou correr para terminar. Deus falou com Elias através do mensageiro. Mas é extraordinário nesse texto que Deus fale pessoalmente com Elias. E o que Deus fala para Elias? Deus fala do seu propósito. Deus fala para Elias o que ele tem ainda para fazer. Elias estava dizendo: minha vida acabou, basta, chega, eu já completei minha carreira. E Deus vem e fala para Elias: não, você ainda tem muita coisa para fazer. Calma, não acabou sua história. Eu, há 15 dias atrás, disse, citando Spurgeon, que você é imortal até cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai morrer nem um segundo antes do tempo que Deus aprazou para você cumprir os desígnios dele para você.
E por isso você pode descansar nessa graça de Deus que vem e fala conosco para consolar nossas angústias e nossas dores. Sabe, irmãos, e aí eu preciso voltar para essa comparação entre os 40 dias de Elias e os 40 dias de Jesus. O ministério de Elias prefigura o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. E é em Jesus que Deus vem falar pessoalmente conosco. Sabe, às vezes os crentes perguntam, né, quando a gente vai estudar a vida futura, geralmente os crentes perguntam, não, pastor, eu vou ver Deus, e eu respondo, vai. Mas a Bíblia diz que ninguém vê Deus. Aí eu me escudo em Jesus Cristo, que um dia foi abordado por Filipe, que estava meio preocupado, e falou assim, Filipe para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Lembra o que Jesus respondeu para Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Então, quando você chegar no céu, você vai ver Deus na face feia de Jesus. Porque Jesus continua sendo um homem, como nós, mas é Deus soberano sobre todas as coisas. E olha que coisa extraordinária, você vai poder abraçar Deus, que é Espírito, mas que por amor se fez homem, que é o Todo-Poderoso, mas que andou nas ruas poerentas da Palestina, como nós. E Deus fala conosco. E como é que Deus fala conosco hoje, irmãos? Deus fala conosco através da sua palavra. Por isso, abra o seu coração para a palavra de Deus. Deus já nos deu a sua palavra. É pela palavra que Deus fala com você. E talvez o seu coração fique tão angustiado diante das dificuldades da vida, porque você tem tão pouco contato com a palavra, que você não sabe nada sobre o que Deus tem a dizer para você quando você está sofrendo. Por isso que o melhor remédio para qualquer angústia é ouvir a voz de Deus, que continua falando na sua palavra. Sexto, Deus reafirma. Elias diz, basta, eu estou pronto para morrer, chega. E Deus diz, não, você tem a maior missão da sua vida. E você vai para Damasco. Olha, presta atenção, irmãos. Elias tinha viajado 400 quilômetros de Jezreel até Berseba, de Berseba mais 30, depois mais 400, 800 quilômetros. No segundo percurso ele tinha comido 2 pães e uma botija de água. Agora Deus diz, você vai voltar para o norte. Damasco fica aproximadamente 700 quilômetros do Monte Sinai. E Deus diz, você continua sendo o meu profeta. E você vai ungir o novo rei de Israel. E você vai ungir o novo rei da Síria. E você vai ungir ou vai chamar o seu sucessor. Deus renova o chamado de Elias apesar da sua fraqueza, e isso é glorioso porque Deus não precisa da nossa força, é Ele quem nos fortalece, Ele nos desafia a continuar sendo fiéis ao seu chamado e à obra que Ele nos deu, porque é Ele mesmo quem nos capacita, e Ele comissionou Elias e Ele comissiona a nós para tarefas que glorificam o seu nome. Irmãos, eu tenho dito nessas últimas semanas aí nas nossas mensagens diárias, o Evangelho. Sabe, irmãos, anunciar o Evangelho não é um dever,
é um privilégio. É um dever também. Mas para quem compreende a grandeza dessa missão, ela deixa de ser um dever para se tornar um privilégio, falar das boas novas de Deus. A missão de Elias não era uma missão fácil. Elias foi designado por Deus para ungir o novo rei da Síria, que poucos anos depois iria esmagar Israel. Elias foi designado por Deus para ungir o novo rei de Israel, que ia dizimar a dinastia de Acabe. E a palavra que Deus disse para Elias foi assim: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Sabe, às vezes a missão que Deus tem para nós não é fácil, mas mesmo assim, ela é a mais honrosa missão. Isso é graça. Sabe, quando você entende que Deus quer usar você e Deus pode usar você. E a resposta que você dá é: você abre o seu coração para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se, Jesus diz: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você e designei você para você ir e você dar fruto, e dar fruto permanente. Por fim, Deus nos encoraja. Versículo 18, Deus diz assim: também conservei em Israel 7.000, e toda boca que não o beijou. Eu confesso, irmãos, que eu já li esse texto muitas vezes com uma entonação muito dura, né? E outro dia a gente estava dando uma aula aqui sobre interpretação da Bíblia, e eu falei, acho que foi até um sermão que eu disse que você pode ler o mesmo texto com entonações tão diferentes e dar conotações tão diferentes, que é muito necessário você prestar bem atenção na entonação com que você está lendo. Por exemplo, eu podia ler esse texto aqui, Deus dizendo para Elias: eu conservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E aí, eu mesmo já muitas vezes me referi a esse texto, dizendo assim: Deus está dando um tapa na cara de Elias, que estava se julgando o bambambam e o solitário. Mas a gente fica velho e a gente lê o texto hoje assim: também conservei 7.000 em Israel. Uai, pastor, então quando a gente fica velho, a gente fica mole? Não é isso não, gente, é que quando a gente é novo, a gente acha que vai mudar o mundo, salvar o mundo, transformar o mundo. E aí você vai ficando velho, você descobre que você sabe tão pouco e faz tão pouco, que se você mudar a sua própria vida já vai ser muito. É mais ou menos como quando você tem o primeiro filho e você aplica no filho todas as teorias do comportamento humano, né? E você tem tudo aquela coisa, né? Eu acho engraçado, né? Porque eu também cometi essas doideiras. O primeiro filho vai dar o banho, tem que esterilizar a banheira, né? Quem nunca pegou um alquim, jogou na banheira e risca um fósforo assim, esterilizou a banheira, esterilizou a chupeta, esterilizou o bico da mamadeira, e tem que ferver 10 minutos, porque senão não esterilizou. O terceiro filho esteriliza o bico na calça. A banheira que deu banho no cachorro, agora dá banho no menino.
E sabe o que é extraordinário? Não acontece nada. O menino rola no xixi do cachorro, sabe, come terra, e é uma bênção. E você que já está no terceiro filho, você já está com mais de 30, você fala assim, deixa esse menino. Agora, quando você tinha 24, 25 no primeiro filho, ai daquele que pegasse a chupeta no chão e pusesse a boca na boca do seu filho. Você ia orar contra ele 1 mês. Sabe, irmãos, então agora eu chego nesse texto aqui. E eu penso na graça de Deus, que está dizendo para Elias, Elias, você não está sozinho não, meu filho. Fica tranquilo. Tem muito mais gente como você e com você. Eu não abandonei você não. Sabe, você está com as ideias atravessadas na cabeça, você está doido. O cansaço, a paixão, o vigor, fez você perder a noção da realidade, mas calma, está tudo certo. E Deus encoraja nos colocando outros do nosso lado, Deus nos encoraja colocando diante de nós novos desafios. Sabe, Elias achava que sua missão tinha acabado, mas Deus achava que estava só começando. E é assim conosco, é assim que a graça de Deus faz conosco. Ela nos levanta e nos coloca de pé. E a implicação disso é que você precisa abrir os seus braços para acolher o que e quem Deus colocou no seu caminho. Porque Ele vai estar com você. Para terminar, 6 frases, só para você pensar. Primeiro, desfrute da presença de Deus, Ele está com você. Descanse e creia na palavra de Deus, ela é a verdade. Se fortaleça com o povo de Deus, sirva onde Deus o enviar, fale continuamente com Deus. Creia no amor e no cuidado de Deus. Eu tenho certeza absoluta que esse é um remédio extraordinário para curar seus medos, seus temores, suas angústias, suas aflições. E para encher o seu coração de paz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida de Elias e por tudo que o Senhor fez na vida dele, por este texto que nos conta que o Senhor é esse Deus cheio de graça e misericórdia. Meu Deus, nós precisamos dessa graça. Precisamos crer e viver confiando nessa graça, nessa bondade do Senhor. Ajuda-nos na nossa pequenez e na nossa fragilidade, ó Deus.